Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais uma tarde carioca. Hoje com chuva, porque, né, a gente pode dizer que se choveu é porque o São Paulo perdeu ontem, né? Pô, triste, né? São Paulo perder, só tem que chover, né? Fazer o quê? E hoje, professor, um especial aqui, a nossa segunda parte da nossa discussão do tema categorias de base. E eu tô com o casal aqui, chileno mais bonito que tem no Rio de Janeiro. Profundos conhecedores, técnicos de futebol. Francisco, meu querido, mais uma vez. Macarena, mais uma vez aqui com a gente. O pessoal aqui, sócio aqui do programa. E, Francisco, agora o pessoal já conhece a gente aqui, todo mundo já se apresentou um pouquinho. Então me fala um pouquinho, cara, coisinha rápida. Os campeonatos chegando ao fim, né? Final de ano e tal. Alguma surpresa aí que você achou aí no meio desse caminho, assim? Aqui no Brasil? No Brasil, no mundo. Bom, primeiro, boa tarde. Obrigado pelo convite de novo aqui. Já é sempre aqui o... Começar a fazer passar no Chile esse programa. Tomara, cara. Não, cara, eu já estou vendo muito os times já, por exemplo, aqui no Brasil, já o time está cansado, muita competência. Maratona, né? Não, aqui no Brasil, já falei uma vez que vim para cá, aqui compete muito, então já o físico do time já é notório, você vê que já os times já estão cansados, por exemplo, também no Chile, também já o time já vem na etapa que vem caindo um pouquinho, porque só para o tema físico, agora o futebol é muito físico, então é só isso. Aqui eu vi no Brasil, por exemplo, o Cruzeiro que perdeu a taça. Chegaremos lá. Chegaremos. Tá legal. Mas eu vi um time já cansado, cara. A mesma coisa com o São Paulo, que também já vamos falar. O time tá muito cansado, Os times estão cansados. É final de ano, aquela coisa. Final de ano, mesmo. Macarena, minha querida, muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. E aí, fala pra gente um pouquinho assim, o que te surpreendeu no final do ano, assim, no mundo do futebol? Ai, cara, agora o futebol tá muito bom. Acho que o nível Tá crescendo? tá crescendo em todos os países. Tá bom. Interessante, legal. Eu acho. Também nas seleções. As seleções do mundo, de todo mundo, Sudamérica, sobretudo, tá crescendo muito. Já é um nível normal, já não é só o Brasil, agora já tem Chile, Colômbia, que tá aí legal, atrás. Isso legal. Então, acho que... Quase que o Chile não passa o Brasil, né, aqui, né? Quase, foi imagina, por pouco. cara. Por pouco, então agora o nível já está muito mais similar. Então, eu gostei muito desse ano, a Copa do Mundo foi ótima, o nível de futebol está muito, muito bom. E o Brasil também tá legal. E o interessante de você falar nisso, porque a gente está com um tema, né? Esse tema nosso de categorias de base é uma coisa assim que realmente... Tem tudo a ver. É muito, muito, muito assunto. Dá para falar. Então vamos começar um pouquinho agora, porque hoje eu quero entrar em assuntos polêmicos, hein? Hoje eu quero falar de polêmica, mas vamos deixar para o próximo bloco. Eu quero introduzir um pouquinho esse assunto, e foi interessante você falar isso, porque eu queria perguntar assim para vocês que estão vendo assim, duas coisinhas rápidas. Uma, a identidade dos times de futebol hoje, das categorias de base, a identidade, por exemplo, futebol brasileiro, futebol argentino ou futebol italiano, né?
A categoria de base hoje, ela é uma coisa mais assim globalizada? Você percebe assim que as crianças, assim, não existe mais certa ideologia? A gente está no futebol brasileiro, então vamos defender uma identidade do futebol brasileiro na categoria de base. Atualmente é uma coisa globalizada, né? Todo mundo assim tenta seguir um exemplo mais do futebol europeu. A ver, eu acho que tem países que tentam copiar um futebol europeu, como é o caso do Chile. O Brasil, por exemplo, ele consegue exportar o futebol dele? O Brasil... A identidade, né? A identidade é do país, cara. Isso é muito importante no futebol, a identidade. Tipo, o brasileiro tem identidade brasileira. O uruguaio tem muita identidade. Do futebol uruguaio. Do futebol, ele sempre joga do mesmo jeito, sempre vai jogar 4-4-2. A categoria de base do Uruguai joga 4-4-2. Sempre a mesma coisa, a mesma maneira de jogar. Também tem o Ajax, de Holanda, que agora está em decadência, já está descendo muito, mas ele tem uma identidade também, que está criando dos anos 70. Então você discorda, então, realmente. Você acha que existe no futebol brasileiro, por exemplo, a identidade do futebol brasileiro. Isso não muda? Não muda. Para meu pensamento, não muda, não. O que eu vejo. Tem países, como eu falei, que copiam, que não tem muita identidade, que acontece muito em Sudamérica, que tem o Brasil, Uruguai, Argentina, que é o mais marcado, assim, mais que se vê a identidade. E na Europa já, assim, Inglaterra tem sua identidade, pois França, a gente sabe assim que são Holanda. times históricos, né, que tem essa identidade. Claro, porque às vezes eu Espanha. penso assim, né, que às vezes começa a seguir um futebol mais europeu. Mais europeu. Então, Pode ser, mas não, eu acho que não muito, que é mais a identidade do país. o pessoal fala muito, né, que, por exemplo, para um jogador crescer, ele não pode ficar no país dele, por exemplo, no Brasil. Ele tem que jogar na Europa, por exemplo, num time grande. Claro. É o que todo mundo quer. Francisco, então para você, você analisando hoje, você que trabalha na categoria de base, você vê hoje, isso que a Macarena falou, eu achei interessante, e agora eu vou perguntar a sua opinião. O futebol, assim, se as categorias de base, os jogadores estão tendo uma qualidade técnica melhor do que do passado? Eu acho que o que falei um pouquinho antes, o futebol já tem muito, a parte física está sendo muito importante. Por exemplo, tem os 5 aspectos do futebol, que são a parte psicológica, a parte tática, a parte técnica, a parte física e a parte regulamentária. Então, quando esses 5 elementos já estão como agora, que é tudo rápido, tudo físico, menos espaço, menos tempo para decidir. Então é mais difícil, e isso é o que se está tentando fazer nas bases. Coisa que o jogador possa ir, ele vai para a Europa e já tem uma bagagem, né? Uma bagagem de já, cara, porque o futebol da Europa é rapidíssimo, muito mais rápido que aqui na Sudamérica, né? Muito mais físico, muito mais contato. Então, acontece que nas bases eu acho que se está preparando muito o jogador desse jeito. Só que não sei se tá bem o jeito de fazer as coisas, isso não sei bem ainda como é. No Chile acontece que falta ainda, falta mais, eu acho que um pouquinho mais de renovação do treinador, do corpo técnico, etc. Mas já se estão fazendo coisas para que Está tendo uma evolução, então, né? Isso. E é o importante, que tem que ser assim. A informação também corre o tempo todo na internet, então esse molecada também tem contato com isso direto, né? Eles veem os melhores jogadores, então, se espelham em alguns. Os garotos já têm representante a idade cedo. Tipo, 14 anos, ele já tem representante FIFA, que é a mesma FIFA que faz um curso para eles ter. É muito meio sinistro e mais interessante. Bom, então chegamos aqui no final do nosso primeiro bloco. O segundo bloco vai ser uns temas polêmicos aqui. Vamos falar um pouquinho. Vamos lá. Então beleza, galera. Até daqui a pouco.